Voltamos com o último bloco do programa Retratos e hoje conversando com o ex-craque do Cruzeiro da seleção brasileira, Wilson Piazza. Você nessa época de 70, quer dizer, a seleção tinha vários capitães, né? Era Carlos Alberto, o próprio Pelé. Alberto veio depois, Enfim, eu digo jogadores que tinham essa habilidade, né, de comandar, o Gerson, enfim. E você estava entre eles, né? Isso. Havia uma disputa entre vocês, uma disputa saudável, mas uma disputa assim por poder? Não, felizmente não, ela veio de forma natural, sabe? Porque com o Saldanha, não tenha dúvida, independente de ter o Gerson... Até pela característica dele, né? Mas o Saldanha sabia da minha condição também de liderança, aquilo foi feito no Cruzeiro. Então eu já fui com essa condição de titular, não é? Tanto também na primeira seleção brasileira, em 67, com Imoré Moreira, a Taça Rio Branco que nós disputamos, eu já fui como capitão da equipe. Né? Então, minha história já começou alta dentro da seleção, né? O prestígio alto. Mas essa situação de 70 aconteceu que na saída do Saldanha e entrada do Zagallo, o Zagallo já levou mais um zagueiro, que eram 4 convocados pelo Saldanha, Brito e o Baldock como centrais, e o Joel Camargo e o Fontana, que era companheiro meu no Cruzeiro. 4 zagueiros. E aí o Zagallo, na chegada, levou o Leônidas, que era quase zagueiro do Botafogo. Bom, você imagina se o treinador está chegando agora, está trazendo mais um, provavelmente iria cortar um daqueles 4 que já estavam lá. E aí ficaram 5 jogadores de defesa ali, de zagueiro, para os treinamentos. Só que o Leônidas chegou machucado na seleção brasileira naquele período e não conseguiu recuperar, não participou de um treinamento. Por isso que ele chegou e foi cortado. Tal, ficando os 4 zagueiros mesmo que o Saldanha tinha convocado inicialmente. E aí, o que aconteceu? Quando tínhamos esses zagueiros, no dia 1º de maio de 70, no chamado match-treino, que é jogo e treino ao mesmo tempo, né? É aquilo que eu te falei. Os reservas, principalmente, tinham que mostrar jogo. Maracanã aberto, Dia do Trabalhador, aberto, tinha 100 mil pessoas lá para assistir o treino da seleção. E aí fomos treinar a seleção A contra a seleção B. E esse dia, o Baldock, eu jogando no meio de campo, na equipe reserva, com o Dirceu Lopes, fazendo meio de campo com o Dirceu Lopes, e o Paulo César Caju como terceiro homem. Nesse dia, o Baldock, que era zagueiro central, ele sofre uma torção no tornozelo. E aí, foi entrar no treino, que estava esperando para treinar, o Zé Carlos. Aquela história do Cruzeiro em 67 voltou à minha mente. Falei, pô, o Zé Carlos vai entrar. Eu até hoje nunca perguntei ao Zé Carlos, falei assim, por acaso, na hora que você foi entrar naquele treinamento, você foi com a orientação do Zagallo? Fala com o Piazza que é para ir até zagueiro central, não era nem quase zagueiro. E você ia ficar no meu lugar? Porque quando eu vi o Zé Carlos, companheiro do Cruzeiro, eu já fui automático para zagueiro central. E dali para frente a coisa foi acontecendo nos treinamentos, até que o Zagallo resolveu me dar uma chance contra a Áustria, que seria o último jogo do Brasil aqui, para depois se fazer a lista dos 22 e para se ir embora para o México. E eu joguei contra a Áustria, ganhamos de 1-0, acredito que fui relativamente bem. Eu acho que ali eu carimbei meu passaporte nos 22, não ainda como titular. Tanto que quando chegamos lá em Guadalajara, para o primeiro jogo que nós tivemos contra o Guadalajara, como treinamento, o Zagallo chegou para mim e me agradecer a minha participação como zagueiro que eu fui durante os treinamentos e no jogo contra a Áustria, me elogiando e tal, meu espírito, mas que ele ia voltar com Fontana, que era normal, porque o Brito e Fontana já tinha feito zaga no Vasco da Gama, uma zaga muito famosa até. Estava mais entrosado, porque o Leônidas não conseguiu ir para a seleção, aí continuaram aqueles mesmos 4 zagueiros. Só que nesse primeiro jogo que ia ser feito, conforme foi lá em Guadalajara, o Fontana, que ia começar jogando, ele queixou para o Zagallo que estava sentindo o joelho. Aí o Zagallo poderia ter feito opção lá para o Joel Camargo. Mas o Zagallo voltou à minha pessoa e disse, olha, já que o Fontana não pode começar amanhã, você começa então. Aí eu comecei essa segunda oportunidade de um jogo contra o Guadalajara. E aquele dia que você vai dominar a bola, ela pega na sua canela de mau jeito e vai certinho para o companheiro, aquele que vai tentar de braço, tudo dá certo. Nós fizemos o primeiro tempo impecável contra o Guadalajara, foi 3-0.
E aí o Joel foi treinado na segunda parte. Eu acho que ali o Zagallo deve ter pensado, não, esse cara vai ser meu quarto zagueiro da Copa do Mundo. Graças à sua competência. E Piazza, qual é a sua sensação que você, lembrando hoje de campeão do mundo, tricampeão do mundo em 1970 no México? Olha, é muito grande, realmente é uma coisa extraordinária, ainda mais naquela seleção. E a forma que as coisas aconteceram, né? Porque durante esse período de treinamento, é que eu estava falando, eu que cheguei como jogador, que seria o titular, que seria capitão, de repente já era um dos prováveis cortado, depois felizmente dei a volta por cima, porque eu realmente nunca fui daquele jogador acomodado. Se vão tomar uma decisão, eu faço tudo para fazer com que essa decisão seja favorável à minha pessoa, mas eu vou a fundo. É aquele negócio. Os jogadores, por isso que fala assim, personalidade. Por isso que tem muitos jogadores que são altamente técnicos, nos seus clubes, são extraordinários, e chegam na seleção e não conseguem render a mesma coisa. O título, então, trouxe essa satisfação pessoal também? Além da coletiva, satisfação pessoal grande? Foi uma resposta muito importante para mim mesmo também. Mas eu tinha uma preocupação muito grande quando eu fui para quarto zagueiro, no aspecto. Primeiro que eu era um jogador, não sabia dar um carrinho. Infelizmente, essa jogada que acabou me levando a uma fratura contra a seleção do Uruguai, no Maracanã, em 68, conforme nós falamos. Mas eu nunca tive boa estatura, 1,76. Sem saber dar um carrinho. Eu falei, poxa vida, e o futebol, principalmente europeu, era muito caracterizado, identificado pelo jogo aéreo, as bolas altas. E eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Mas é aquilo que a gente observa no jogador de defesa, que felizmente para mim não foi problema, é que independente de você ter uma excelente estatura, se você tiver um pouco mais alto, melhor. Mas é que é fundamental para aquele que joga o posicionamento, a colocação. E antecipação de jogadas. Isso, sentido de antecipação. E isso, modéstia à parte, eu tinha de sobra. Eu sabia me colocar bem, eu sabia antecipar e não dava pontapé em ninguém. Né? E roubava a bola e entregava ela direito, né? Sabia dar o passe. Entregava a bola e entregava ela da maneira mais simples possível. Eu procurava simplificar ao máximo. E acabou dando certo. E graças a Deus, esse título ficou marcado muito, não só para mim, mas para a história do futebol brasileiro, para a história do futebol mundial, porque foi considerada a melhor seleção de todos os tempos. Até hoje é considerada. E a gente fica muito feliz fazer parte desse grupo como ter jogado titular. Ao lado do maior atleta do século. Às vezes a gente não dá tanta importância a isso, né? E eu falo assim, gente, eu ficava cara a cara, batendo papo com o nosso maior jogador da história do futebol mundial, que é o Pelé, e pra gente estava tudo normal, era a coisa mais simplória possível, era do né? dia a dia. Então, Piazza, nós estamos encerrando o programa. Teríamos muitas coisas para falar ainda, né? Sua participação na Copa de 74, o Manifesto de Glasgow, isso. Enfim, sua vida também como político em Belo Horizonte, que é uma passagem muito bonita também. Uhum. Mas, para encerrar, gostaria que você falasse da sua atuação na AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, e também na FAAP, né, que é a federação dessas AGAPs. Isso. Resumidamente, qual que é o papel dessa associação e o porquê da sua iniciativa de tomar a frente deste processo? Esse processo iniciou-se lá em 74, quando eu fui capitão da seleção brasileira, que também a Copa do Mundo de 74, eu cheguei aí como capitão, depois dentro da competição que eu perdi o posto de capitão, né, e a participação como titular, mas a gente passando por Brasília, aí a época era do regime militar, o presidente Geisel, a gente teve a iniciativa através não só do Piazza, mas assim, daquilo que era dos próprios sindicatos, e baseado no trabalho da FUGAP do Rio de Janeiro, de passar ao presidente uma minuta contendo reivindicações, de criar alguma coisa que pudesse trazer uma proteção para os atletas profissionais no Brasil. E não tenha dúvida que o governo militar, embora fosse um regime de exceção, ele deu a resposta imediata. Tanto que a lei que regulamentou a profissão do atleta profissional foi a Lei 6.354 de 76. Certo. E o sistema que é esse que hoje ainda participa nesse trabalho junto às associações e a própria FAAP, foi criado em 75, através da Lei 6.269, que é de dar oportunidade de uma qualificação alternativa ao jogador de futebol. Porque isso é fundamental, é o ponto principal. Porque não adianta você jogar o futebol durante um tempo, depois chega o tempo que para a bola e você para cedo, e aí é um alerta, né?
que a gente faz. Inclusive, tem um site da FAAP, Tem. né? Nós vamos colocar na tela. Isso. E é faapatletas.com.br. É. Tem também o e-mail, faap@faapatletas.com.br. Temos o e-mail da AGAP também, Isso. quem quiser ter mais informações sobre esse trabalho, sobre o como participar, como ajudar. Infelizmente, Piazza, nosso tempo chegou ao fim. Como eu disse, acho que temos outros programas a fazer, porque são muitas histórias ainda. E principalmente falar sobre esse trabalho que você faz, que ele é reconhecidamente de uma importância fundamental para o esporte, né? Não tendo AGAP no seu estado, por esse Brasil afora, que nós temos 3 associações hoje, que entrem através do correio eletrônico, né, desse contato eletrônico com a FAAP, que ele pode ter seu benefício lá mesmo não tendo associação no seu voltando, quem realmente quiser ter informações a mais, faapatletas.com.br. Piazza, muito prazer pela conversa aqui hoje, é um prazer revê-lo, estando aqui conosco no Retratos. Muito obrigado. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!